Olá, meus queridos alunos! Tudo jóia com vocês? E aí, como é que foram? De feriado, descansaram um pouquinho? Olha, teve vários dias para descansar, hein? Teve sexta, teve sábado, teve domingo, teve segunda-feira que foi ontem, né? E hoje, terça-feira, né? Dia 3 de novembro, pessoal. Já estamos no mês de novembro, né? Tá passando super rápido, né? O ano praticamente já está acabando, né? E nós temos que correr aqui com as atividades, né? Correr assim, no sentido de dizer, vamos continuar com as atividades, não é mesmo? Que já deu aí uns dias para descansar, então agora a gente volta, né, com as nossas aulas. Hoje, então, terça-feira, né, 3 de novembro, né, e nós estamos aqui de novo, é dia de aula, então eu tô aqui com vocês, tá bom? Sejam bem-vindos na nossa aula, você que tá me vendo aí, é com muito carinho que eu acolho a cada um de vocês que estão aí me assistindo na sua casa, tá? Ó, desde já eu quero agradecer a todos os alunos que mandaram o livro de cantigas de roda, o livro, ou teve gente que colocou o título, né, Cantigas de Roda, e teve gente que colocou o livro de cantigas populares, tanto faz, tá? Isso aí não influencia em nada na atividade. Chegou uma mais linda que a outra, tá? Eu quero parabenizar quem já mandou. Quem não mandou ainda, tô esperando, pessoal. Cadê? Cadê o livro de cantiga de rodas que a gente combinou fazer? Que é o nosso projeto, que a gente já encerrou esse. Na aula de hoje a gente já vai começar com outro projeto. Então você que não terminou ainda, começou a fazer, termina e manda foto para mim, tá bom? Manda sua fotinha, manda foto do livrinho arrumadinho. Nossa, eu recebi um mais lindo que o outro, eu fiquei muito apaixonada, né? Livros bonitos, criativos, né? O pessoal caprichou aí, viu? Olha, né? Eu não vou falar o nome de todos agora, são vários alunos que me mandaram, mas teve também uma grande parte da turma que não mandou. Então eu estou esperando, tá joia? E sem mais delongas, sem mais demoras, vamos começar a aula de hoje, que hoje tem muita coisa aí para trabalhar, tá? Nós vamos começar então hoje já com o EMAI, tá bom? Vamos lá? Reginaldo, coloca aí pra gente, né? Reginaldo descansou também esse feriado, não pode reclamar não, Reginaldo. Vários dias já você já tá de boa, não trabalhou aí nem sexta, nem sábado, nem domingo, nem segunda, então você também já descansou, tá? Não vem não. Então vamos lá, bora trabalhar. Página 72 do EMAI, vamos lá? Sequência 12, pessoal, vamos começar então? Na sequência 12, nós vamos trabalhar com brinquedos e passatempos, tá? Sempre lembrando a vocês que nós usamos os números para tudo, porque a matemática ela está presente na nossa vida cotidiana, né? Nós já falamos de coleção, nós já falamos, nossa, de brinquedos, nós já falamos de tantas coisas, não é mesmo? Falamos, nossa, desde que começou o EMAI, na verdade, pode prestar atenção, cada sequência fala de uma coisa. E hoje é brinquedos e passatempos, tá? Inclusive, nessa primeira atividade, nós já vamos fazer a adaptação do livro, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês onde a gente vai adaptar, tá bom? Vamos lá, atividade 12.1. Qual é o seu brinquedo preferido? Então, aqui é resposta pessoal, você vai colocar para mim qual é o seu brinquedo ou brincadeira, porque a gente vai adaptar essa página aqui, tá bom? Pode marcar brinquedo ou pode marcar brincadeira também, tá joia? 2. Quais são os brinquedos preferidos da sua turma? Então, aqui não é da sua turma, porque a gente não tá lá na escola. Então, aqui vai ser quais são as brincadeiras, por isso que eu falei que a gente vai adaptar, brincadeiras preferidas da sua família. Então, você vai conversar aí na sua casa, conversar com as pessoas que estão aí, tá bom? Não importa se são pessoas mais velhas, essas pessoas já brincaram um dia e elas têm brincadeiras preferidas, sim.
E aí você vai conversar e vai marcar, tá bom? 3. Que tal fazer uma votação em que cada criança escolhe um único brinquedo e anotar os resultados? Então, lembra que eu falei que nós vamos adaptar? Aqui nós vamos adaptar, ó. Nome do brinquedo não é brinquedo, a gente vai colocar brincadeira. Daí eu vou dar umas dicas para vocês. De pula-corda, esconde-esconde, amarelinha, queimada, jogo de taco. Sabe essas brincadeiras que você já brincou e que seus familiares brincavam antigamente? Então, vocês fazem aqui na tabela o nome da brincadeira, tá? Nesse campo, contagem dos votos, né? Que cada um vai dar um voto, né? Ah, eu gosto mais de pula-corda, eu gosto mais de amarelinha, tá. Cada um vai falar o seu. E depois aqui o número de votos, tá bom? Essa brincadeira vai ser adaptada. Joia? Tranquilo? Aí, letra A. Qual foi a brincadeira mais votada? Você coloca aqui. Qual a brincadeira que foi menos votada dessas aqui que foram elencadas aqui, que foram escolhidas aqui, ó? Quantas crianças votaram? No caso, não precisa ser criança, pode ser adulto, pode ser o vovô e a vovó, pode ser, né? Ou as crianças que estão aí com você, onde você está. Aí você vai ter que improvisar nessa atividade, tá bom? Entendido? Tranquilinho, então. Atividade 12.2. Em outra turma também foi feita uma votação para saber quais os brinquedos preferidos. Os resultados dessa votação estão apresentados a seguir. Aqui não tem que adaptar, porque aqui o livro já está trazendo para a gente a contagem de votos, tá vendo? Ó, a boneca, cada quadradinho desse representa um número, tá? Um voto que a boneca teve. Teve a bicicleta, teve a bola, o patins e os jogos, né? Jogos de tabuleiro, enfim. Aí você vai prestar atenção e vai contar, tá bom? Cada um deles para você responder aqui agora, ó. Cada cartão representa um voto de uma criança, então responda. Ah, quantas crianças votaram na boneca? Vai lá, conta a boneca e coloca aqui. E em bicicleta? Quantas crianças? Você vê e marca. Qual o brinquedo que recebeu apenas 2 votos? Tá bem facinho aqui, ó. Tá mostrando aqui no livro para você. E quantas crianças participaram da votação? Então, aqui, que é o quê? O total de crianças que participou. Então, quando a gente quer o total, que a gente tem que somar, lembra? Que eu sempre falo para vocês, quando a gente tem que somar e ver o total, nós estamos falando daquela operação matemática, que é a adição. Então, aqui tem que adicionar, somar todos os votos para poder saber quantas crianças participaram, tá bom? Depois na correção eu coloco direitinho para vocês. Vamos virar a página aqui. Atividade 12.3. 4 amigos se reuniram para conversar sobre os livros que leram e decidiram mostrar essas informações num gráfico de colunas. Veja como ficou. Então, pessoal, presta bastante atenção. Essa imagem que vocês estão vendo a seguir aqui, ó, livros lidos, tá vendo aí? Isso é uma coluna, tá? Isso é uma coluna, né, que tem a parte das linhas, da quantidade, o número de livros lidos, tá vendo? Na vertical, tá bom? E na horizontal tem o nome aqui das pessoas que leram, tá vendo? Isso a gente chama de coluna. E a coluna, ela traz direitinho pra gente, o gráfico de coluna traz direitinho, é só a gente observar, tá bom? Observar bem, olha lá, ó, número de livros lidos, né? De 0 a 12, tá vendo aqui? E depois na horizontal o nome das pessoas que leram, o Enzo, a Juliana, o Fábio e a Isabel. Cada um deles leu uma quantidade de livros. Então você tem que subir aqui no Enzo, ó, pega o Enzo lá do 0 e sobe. E aí você marca, ó, até onde o Enzo leu, tá bom? Tem o número direitinho aqui. Depois você sobe da Juliana e marca lá da Juliana, depois do Fábio e da Isabel. E você vai saber direitinho quanto eles leram, tá bom? E aí você vai responder em seguida, ó. Quais os nomes desses amigos? Aí eu já falei para vocês, ó, o Enzo, a Juliana, o Fábio e a Isabel. Quantos livros o Enzo leu?
Então, pega o Enzo, sobe aqui na coluninha e vai até o número, marca. Você pode até riscar, tá bom? E marca, você vai marcar. Quem leu mais livros, né? Quem é a coluninha maior aqui? Quem é? E você vai marcar. Que menina leu mais livros? Quais das meninas aqui, né? Quantos livros Fábio leu a mais que a Isabel? Então, você vai ver quantos o Fábio leu e vai ver quanto a Isabel leu, tá bom? E aí você vai descobrir, fazer a diferença, tá bom? Para você saber. Quem leu mais de 6 livros, né? Você vai verificar aqui também, quem leu a mais de 6. Presta atenção, tá bom? Na correção eu deixo direitinho para vocês. Atividade 12.4. Fábio encontrou na internet um jogo interessante. Em cada círculo da figura é preciso escrever uma adição que tenha como resultado o número escrito no centro, que é o 10. Escreva-os. Então, esse aqui, pessoal, é assim, é bem interessante esse joguinho, porque tá vendo que o 10 tá aqui no centro, ó. Parece uma florzinha, né? Que é bonitinho. O 10 está aqui no centro, e aí você tem que formar adições. O que forma o 10? Né? E aí você vai pensar, que número que forma o 10 se eu somar? 9 mais 1, 8 mais 2, aí você vai pensando. 7 mais 3, que mais? Quais são as outras formações que eu posso fazer para formar um número 10? É bem legal, tá? É bem divertido, você vai pensar em todas as possibilidades, tá? No de baixo, a mesma coisa, só que você tem que, com as adições, né, 9, você tem que formar o número 9. Então, o que eu consigo somar que dá 9? Vou dar umas dicas, 8 mais 1, 6 mais 3, 5 mais 4, é uma brincadeira, tá? Você vai pensar em todas as possibilidades de soma de 2 números para dar o número 9. Você vai ver que bacana que é. Inverta os números, tá? Porque você vai ver que tem bastante aqui círculo para preencher. Então, por exemplo, 8 mais 1, 9. Mais 1 mais 9, 1 mais 8 também é 9. Então, você pode inverter os números, tudo bem? Tá joinha, pessoal? Super bacana, né? Então, para terminar aqui essa sequência, ó, atividade 12.5, tá bom? Então, junto com o pessoal aí da sua família, porque aqui tá 3 colegas, tá? Recorte as cartelas entregue pelo professor no anexo 2. Tem um anexo lá no final do livro, tá vendo, ó? Vou mostrar aqui para vocês. É esse anexo aqui, ó, que tá falando, ó. Anexo lá no finalzinho, ó, quando acaba o EMAI, tá vendo? Vocês estão vendo? Então, isso aqui é para recortar, tá, galerinha? Pode recortar para brincar, tá joia? Vocês vão recortar, tá bom? Vai fazer o joguinho e tal. Vai virar, embaralhar as cartinhas, né? Os joguinhos, virar de ponta cabeça, claro, né? Para ninguém ver. E aí vocês fazem as rodadas, tá? Na primeira rodada, cada um coloca uma de suas cartelas sobre a mesa e diz o resultado da operação em voz alta e ganha 10 pontos, aquele, né, que apresentar o maior resultado. Então, isso aqui é um joguinho, tá bom? Que é para fazer em casa, com a família, é um jogo para vocês, como se diz, praticarem a adição, tá joia? Então, recorte aquelas cartelinhas lá do anexo, do final do EMAI, vira de ponta cabeça, pegou, acertou, quem acertar mais adições ganha o jogo, tá joia? Esse aqui é um jogo que eu vou deixar aqui para vocês, essa brincadeira. Então, no EMAI vai só até aqui, tá? Na página 76, joia? Agora, nós vamos para o... Para quê, gente? Para o ler e escrever, para trabalhar português, né? Então, o projeto Cantigas de Roda, nós já acabamos. Eu acabei aqui nas minhas aulas. Claro que se você ainda estiver confeccionando seu livrinho, você termina de confeccionar, pode ir terminando aos poucos, tá bom? E mandar foto e mandar para a professora, que eu tô esperando a atividade para registrar.
Só que agora, para quem já terminou, e teve várias pessoas, vários alunos que já terminaram, já mandaram para mim, estão super adiantados. Então, assim, teve gente que já terminou. Então, a gente já vai começar um outro projeto, tá certo? Lá na página, pode ir, Reginaldo, na página 181. 181 do Ler e Escrever. Projeto de receitas. Agora a gente vai trabalhar com outro projeto, tá bom? Pra gente treinar nossas escritas, pra gente treinar nossa leitura, pra gente também fazer um outro livrinho dessa vez, só que um livrinho de receitas agora como produto final, tá bom? As pessoas hoje em dia, eu vou contar uma coisa para vocês. Antigamente, toda pessoa tinha um livro de receitas em casa. Inclusive, eu acho que muitos adultos que estão me ouvindo agora vão se lembrar ou têm como recordação o livrinho de alguma avó, de uma mãe, de uma tia ou de alguma conhecida que guarda de recordação, né? Eu aqui na minha casa eu tenho alguns livros, algumas coisas guardadas da minha sogra, né? Que a minha sogra já é falecida, a mãe do Reginaldo já é falecida, mas eu tenho guardado alguns livros dela, de receita que ela gostava, umas receitas bem bacanas, né? Então, antigamente, hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas usam o celular, né? Ah, eu quero fazer um pudim de leite condensado. Vai lá no Google e olha. Mas, pessoal, o hábito de escrever, de ter o livro, isso está se perdendo, né? Só que a gente não pode deixar isso se perder, porque a escrita ela é muito importante. E vocês que estão no segundo ano, vocês precisam praticar a escrita, a leitura e a escrita. É por isso que a gente trabalha com esses projetos, que é para vocês escreverem, lerem e escrever. E mais, escrever coisas que vocês entendam do que vocês estão escrevendo. Não adianta a professora dar uma coisa aqui que você vai escrever sem sentido, sem saber para que serve, que jeito que escreve, né? Qual é a estrutura de uma receita, porque a gente já estudou receita. É ou não é verdade? Já fiz uma aula só de receita com vocês, que tinha os ingredientes, um modo de fazer. É ou não é verdade? Então, quando a gente escreve coisas que a gente sabe para que serve, a gente aprende muito mais, né? Só que naquela atividade que eu dei naquela época, foi uma receitinha só que era para fazer, lembra? Agora, como nós vamos estudar esse projeto, então já vai pensando aí, já vai conversando com seus familiares, porque a gente precisa resgatar isso. Inclusive as receitas de família, que tem famílias que têm umas receitas escondidas, 7 chaves, pessoal. Receitas importantes, receitas que fazem muita diferença, que você não encontra em Google, que você não encontra um monte de coisa, tá? Porque tem segredinhos, segredos que as avós, as mães faziam, que dá toda a diferença no resultado, tá certo? Então, lá na página 181, nosso projeto agora, então, é de receitas. Primeiro a gente vai estudar, tá bom? Sobre as receitas, como que faz, como é que escreve, como que é trabalhar esse gênero, né? Esse gênero textual que é de instrução, porque ele informa, né? A maneira de fazer, tudo direitinho. Mas para começar tudo, o que a gente vai fazer, ó? Vamos ler comigo aqui, ó, atividade 1B, escrita coletiva de lista, tá? Essa escrita é coletiva mesmo, por quê? Por que coletiva? Porque você não vai escrever sozinha, você vai escrever sozinho ou sozinha. Você vai escrever com o seu familiar aí na sua casa. Então, escreva abaixo a lista de nomes de receitas construída coletivamente. Então, o que você vai fazer aqui nessa atividade? Pesquisar com a sua família uma lista com o nome de receitas que normalmente vocês fazem aí na casa de vocês. Então, aqui no livro mesmo, você vai escrever uma lista. Mas quais, professora? A gente não faz tanta receita assim. Claro que faz, gente. Tudo é receita. Ó, pensa bem. Domingo faz uma macarronada. Coloca lá, macarronada. Faz uma lasanha. Coloca lá, lasanha.
Fez um bolo, coloca lá. Tudo é receita, pessoal. Fez um bolo, fez um pudim, fez qualquer assim coisa diferente assim que se prepara em casa, é uma receita, né? É uma lista, é um nome de uma receita, tá bom? Então você tem todas essas linhas aqui para você preencher, tá bom? Não é para fazer sozinho, é para fazer com alguém da sua casa, porque não é para você ficar inventando aqui, colocar coisa, né? Que às vezes você nem sabe. Que às vezes tem lá bife à parmegiana, olha esse escrito. Como que escreve parmegiana, né? Que a parmegiana ela vem lá do italiano, coisa lá, né? Mas ela tem uma forma de escrever, então você tem que pesquisar para você poder escrever, não é? Tem outras receitas, torta de frango, algum pães, né? Tem pessoas que são especializadas em fazer pães em casa, né? E tem um nome, né? Um determinado nome daquele pão, por exemplo, o panetone, que agora tá vindo aí o final do ano. O panetone, ele tem uma receita. Então você vai colocar panetone. Não é para colocar aqui nesse pedaço os ingredientes nem o modo de fazer ainda, não é. Eu quero uma lista só de receitas com o nome das receitas. Pode encher aqui, galera, não se preocupe. Vai colocando tudo aí que vocês fazem na casa de vocês, tá joia? Por enquanto é isso, tá? Não é para fazer o livro ainda, por enquanto a gente vai pesquisar, ver o nome das coisas. Depois, mais para frente aqui no livro, vai ter, né, várias atividades e ao fim fazer o livrinho, tá joia? Então tá bom. Então a nossa aula vai ficando hoje por aqui e daqui a pouquinho eu volto com a correção falada para vocês, tá? Com exercícios do EMAI. Beijo, até quinta-feira, galera. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo jóia? Voltando aqui com a nossa correção falada do EMAI, vamos lá? Sequência 12, brinquedos e passatempos, né? Lá da página número 72, tá jóia? Então, aqui era para, né, para nós adaptarmos essa atividade. Qual é o seu brinquedo ou brincadeira favorita? Resposta pessoal, tá bom? No 2, você colocaria aqui quais são as brincadeiras favoritas aí do pessoal da sua família, não é da sua turma, né? Da sua família e dos seus colegas, de repente, aí onde você mora, tá bom? Tem que adaptar essa atividade aqui, tá joia? E aqui na tabela, olha, também tem que adaptar. Então, seria aqui, a gente tem que fazer uma pesquisa em casa, né? Qual que é o nome aí das brincadeiras favoritas do pessoal aí da sua casa, tá? Porque todo mundo já brincou um dia, já foi criança, já brincou. Aí eu dei alguns exemplos aqui: pula corda, esconde-esconde, amarelinha, queimada, jogo de taco, tá bom? Contagem de votos e número de votos. E embaixo responder, ó, qual foi a brincadeira mais votada, né? Qual a brincadeira menos votada, né? E quantas pessoas, né, não necessariamente crianças, participaram dessa votação. Então, é tudo resposta pessoal. Joia? Belezinha. Aqui agora, então, para atividade 12.2, tá? No caso aqui, nós temos uma tabela, né? Que teve uma turma que fez uma votação, né? Para saber quais os brinquedos preferidos, né? E aí a gente precisa descobrir quais são os resultados. Bom, cada cartão, como eu expliquei na aula para vocês, cada cartão representa um voto. Tá vendo? Ó, da boneca eu coloquei do 1 ao 7, da bicicleta do 1 ao 4, da bola do 1 ao 8, patins do 1 ao 2 e dos jogos do 1 ao 4, ok? Então, primeiro vocês podem enumerar para facilitar, tá joia? E depois vem aqui para responder, ó, as perguntas, né? Como cada cartão representa o voto, então responda. Quantas crianças votaram nas bonecas? Ah lá, nas bonecas foram 7 crianças, então eu coloquei 7. E em bicicleta?
4. 4 crianças. Qual o brinquedo que recebeu apenas 2 votos? Ah lá, o patins, 2 votos, né? E depois ao fim, ó. Quantas crianças participaram da votação? Lembra que eu falei no vídeo que a gente teria que somar, ah lá, 7 mais 4 mais 8 mais 2 e mais 4. O resultado são, né, 25 crianças que participaram. Dá um pause aí nessa tela, tá bom? Se você tiver dúvida, para poder resolver essa questão. Vamos virar aqui, então. E aqui, pessoal, na atividade 12.3, como eu falei para vocês, é uma tabela, né? E aí, tá falando aqui dos amigos, né? Quantos livros leram, né? Cada aluno aqui leu uma quantidade. Olha lá, o Enzo leu 6, a Juliana leu 11, o Fábio leu 7, a Isabel leu 5, tá bom? Você tem que verificar, tá vendo aqui, ó, quantidade dos livros, né? E ver até onde vai, tá vendo? Olha o Enzo. Se você subir, ó, vai até o número 6, tá vendo? Olha lá a Juliana, até o número 11. Então, é assim que a gente verifica a tabela, ok? E depois responde aqui, ó. Quais os nomes desses amigos? Então, é o Enzo, a Juliana, o Fábio e a Isabel. Quantos livros Enzo leu? Aí você olha lá na tabela, tá lá. 6 livros. Quem leu mais livros? Quem que leu mais? Quem que tá no maior lá? A Juliana, tá vendo? A Juliana leu mais. Que menina que leu mais livros? Eu acabei de falar, a Juliana. Quantos livros Fábio leu a mais que a Isabel? Vamos lá? Olha lá, o Fábio leu 7, a Isabel leu 5. 5 para chegar no 7 são 2, 5, 6, 7. Então, 2 livros. Quem leu mais de 6 livros? Quem que leu mais de 6? Olha lá, ó. Foi a Juliana e o Fábio, né? Porque o Enzo leu 6 apenas e a Isabel 5, certo? Dá um pause aí nessa página, nesse pedaço, para você conseguir resolver, tá joia? Próxima atividade, a 12.4. A 12.4, aquele círculo que eu falei para vocês, que parece uma flor, né? Que você teria que fazer as operações matemáticas aqui, as somas, que o resultado fossem 10, tá vendo? Ó, que legal. Olha bem, dá um pause aí nessa tela, porque você vai ver que todas as adições que eu coloquei aqui, o resultado são 10, tá joia? É uma brincadeira bem bacana. E aqui a mesma coisa, só com 9, ó. 1 mais 8, 9, 7 mais 2, 9, 6 mais 3, 9, tá vendo? E do 10 a mesma coisa, tá joia? Só dá um pause aí na tela para você conseguir, tá joia? Fazer o seu, do jeito que você quiser, tá? Não precisa montar necessariamente como eu montei, tá joia? E na última atividade dessa aula, aqui a 12.5, é para você fazer uma brincadeira, né, em família. Atividade para brincar em casa com a família, tá joia? Então, você vai lá no anexo 2, que eu mostrei na aula, no finalzinho do livro do EMAI tem para você cortar, tá bom? Você pode cortar as cartelinhas e jogar. E um bom jogo para vocês, para se divertir, ok? Então, a parte do EMAI termina aqui. E nós vamos agora, pessoal, lá para o ler e escrever, ok? Página 181, né? Porque nós estamos com um novo projeto de receitas. Um jeito gostoso de aprender, né? A ler e a escrever. Eu já expliquei no vídeo, né? Que primeiro a gente vai estudar um pouquinho sobre as receitas para depois fazer, tá? Então, a atividade de hoje aqui dessa aula é pesquisar com a sua família uma lista com nomes de receitas que normalmente vocês fazem na casa de vocês, tá? Então, em todas essas linhas é para vocês fazerem a lista, tá bom? Com o nome da receita. Não é para pôr ingrediente, não é para pôr modo de fazer, nada disso. É só com o nome. Exemplo, uma lasanha, uma macarronada, um bolo, um pudim, né? Enfim, várias receitas aí que vocês fazem na casa de vocês. Tem todas essas linhas aqui que vocês podem preencher, tá joia?
E a aula de hoje termina por aqui. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau!